O Lúcio vai falar também da questão do nome que eles deram para o ataque. Deixa eu passar para o Lúcio. Lúcio, mete bronca, Vai lá, Lúcio. Lúcio. Tanta coisa para a gente falar, né? A gente tem um pouco tempo. Galera, boa tarde. Então, em relação a perfil, eu pego aqui o que o Pedro soltou, eu acho que a produção de subjetividade fica melhor. Até porque, como a gente atende, né, nada demais, não, mas assim, nem sobre pessoas que a gente atende e nem sobre que a gente não atende, é legal, né, a gente traçar o perfil. Porém, nada nos impede, né, de compartilhar um olhar sobre essa paisagem, né, que está se configurando e da qual a gente faz parte, inclusive. Né? É o seguinte, gente. Primeiro ponto, uma coisa que eu estava conversando mais cedo com os colegas que me chamou a atenção, tá? Pode não ser nada demais, mas diante de alguns acontecimentos, né, envolvendo essa turma toda que a gente chama que é do bolsonarismo, da extrema-direita, chama atenção, sim. Eu vou evocar aqui algumas situações. Vocês lembram de uma situação que dessas pessoas ligadas ao ex-presidente fez um sinal na TV, eu não sei como é que faz aquele sinal, que era um sinal que era um código nazista e tal. Ele foi até, parece que, repreendido, não sei o quê. Teve o episódio também, na live no Bunker, do copo de leite e tal. E, porém, veja só, eu não vou mais além do que uma observação que eles chamaram, né? Porque a gente está na era, quando a gente fala, pessoal, de psicopolítica, a gente está num momento, né, da era digital, que eu chamo a partir do século XXI, tem muita gente que está estudando isso. O que isso quer dizer? Lembrando, é uma era onde a internet veloz, com a inteligência artificial, com as suas plataformas, com os seus dutos, com a possibilidade de mapear, seja espontaneamente, né, as pessoas dando os cliques de graça, seja sem autorização da pessoa, a gente tem vários exemplos aqui, de poder qualificar e quantificar gostos, desejos, cliques. E a partir daí se cria algoritmo, a partir daí se cria planilhas com grupos e pessoas e alvos para fazer propaganda política específica. Essa é a era da psicopolítica. É a era das técnicas de manipulação e controle que é prioritariamente psíquica. Tá? Ou seja, vai na mente, não precisa o corpo estar fechado entre muros, por exemplo, de fábrica e tal. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Eles deram um nome, eu pelo menos vim a saber há alguns dias, desse ataque que houve lá no dia 8, o código deles no Telegram era a festa de Selma, ou algo parecido, ou a festa da Selma, não sei. Gente, é muita coisa. Da Selma, que era o pseudônimo para selva. Pois é, ou me ocorreu aqui, pode ser que são tantos acontecimentos levando nessa direção, né, do ódio, do ressentimento, do racismo, dessa ideia supremacista, segregadora, que pode ser também, quem diz, do evento da Marcha de Selma, cidade do Alabama, Montgomery, né, pelos direitos do povo negro estadunidense, e que houve ataques lá. Né? Houve ataques da Ku Klux Klan e da polícia, morreu muita gente. Não, mas você está fazendo o link. Não é uma interpretação, estou compartilhando um fato. Joguem a Marcha de Selma, Montgomery, e dá uma pesquisada nisso, olha que coincidência. Né? Por que eu estou dizendo? Mas ali não foi festa? É óbvio que não foi festa. Nós tivemos qual festa lá do dia 1º? Nós tivemos a festa da democracia, nós tivemos a festa da posse, nós tivemos a festa de Lula e Alckmin da coligação, e logo depois, a festa de Selma, né, que eles combinam nos dutos, vem proporcionando o quê? Ataque, destruição, violência, né, coisas inclusive escatológicas, né, cena com a pessoa com a bunda de fora, cagando, não sei. E, assim, me perguntaram, há pouquíssimo tempo, assim, mas aquela massa toda lá, muitos deles estão perturbados, estão doidos. Eu sempre recomendo para as pessoas evitarem esse impulso, né, que a nossa cultura tem, de sair dizendo assim, interna, é louco, dá remédio, porque isso é um discurso que não é legal também. Interna, o hospício é um parente muito próximo da prisão. Né? Nós, da saúde mental, demoramos muito tempo para desarmar. A pessoa que esteja desequilibrada, desarmonizada, que esteja lá, ela tem que pagar.
com certeza, né? Mas ela, ao mesmo tempo, comprovando isso, ela tem que ter um acolhimento de parte de política pública de saúde para ela ter um resgate do mínimo que seja, cumprindo a pena. Porque o atentado, né, de crime de golpe de Estado, né, de promover e incitar, isso é crime, isso é um fato. Porém, vamos à pergunta. Me fizeram, mas aquela massa ela é toda uma massa de fascistas e tal. Ontem eu não tinha visto, estava vendo um vídeo, se eu não me engano, tá? Era Polícia Legislativa ou algo assim, que mostrou cenas de dentro do ataque que eles fizeram. E, gente, assim, do ponto de vista que eu tive vendo aquelas cenas, a linha de frente desse pessoal era uma linha de profissionais, né? Assim, eu não sei se são policiais, se são militares, se são mercenários, pessoas que têm treinamento de tática de guerrilha, mas eles estavam com luva, eles não estavam recuando com bomba, com som, com fumaça, entende? Essa linha de frente, ela é homogênea com todo o resto, no que eles estão ali para um propósito, todos, né? Mas a galera de trás, quem que eu vou me referir? A quem que eu estou me referindo? Aí entra um outro fato para compartilhar. Também em conversa com pessoas que estavam lá em Brasília, né, ficaram dias e dias e dias, e alguns frequentaram os acampamentos, e me passaram isso. Me passaram, inclusive, material que eu não posso compartilhar e tal, porque é coisa deles lá e que revelaria, de um certo modo, a identidade dessas pessoas. Mas eles disseram, garantiram. O Lúcio tinha ali um número muito grande, mas muito grande, de pessoas com mais idade, pessoal aposentado, que aquela situação do acampamento, aquilo ali era um evento social para eles, aquilo ali é como se fosse uma sensação de pertencimento, eles falavam isso, né? Havia em certos momentos do dia hino, havia em certos momentos cânticos e tal, ordem armada, com aquelas camisas da seleção, né? E agora alguém botou aqui, você botou o Arli, que eles acham a luta do bem contra o mal progressista, exatamente. Eu vou pegar então esse comentário, para não me estender demais, porque é muita coisa que a gente quer falar, para falar dessa luta do bem contra o mal. Pois é, um número muito grande de evangélicos, né, dessa linha neopentecostal, e esse ponto eu queria destacar, por quê? Na última vez que estivemos juntos, eu me lembro que eu falei sobre a engenharia de consentimento, né, que eu uso muito mais fabricação de consenso e engenharia de consentimento, que são estratégias desenvolvidas por um sobrinho do Sigmund Freud, para me referir a esse tipo de, vamos dizer assim, de propaganda subliminar política. Eu prefiro isso do que manipulação pura. Não é simplesmente manipulação, gente. O que nós vimos com a eleição do Donald Trump, que tem lá o Steve Bannon, está lá nos Estados Unidos agora, essa galera toda lá, né? Eles se relacionam, eles se dão. O Steve Bannon, ele é um operador, ele não faz nada sem muita grana por trás bancando. A Cambridge Analytica era a filial da SCL Group, a gente não esqueça disso. Né? Pensar que o Steve Bannon está fazendo, ele não faz nada sozinho, ele não levanta da cama para dar um clique no mouse se não for por muita grana. É dinheiro, é trabalho pago que ele faz. Pois bem, esse pessoal, eles herdaram na linha do tempo, né, ao longo da história, um desenvolvimento de propaganda, né, que remonta a esse sobrinho do Freud. Qual foi a sacada dele? Né? Pegando o que Mônica disse aqui, a sacada do Freud, lá no início do século passado, que ele foi trabalhar com a política de guerra dos Estados Unidos, trabalhou com Woodrow Wilson, ele participou do golpe da Guatemala de 54, ele, tendo contato com as formulações teóricas sobre o inconsciente do Freud, ele começa a desenvolver uma série de propagandas que deveriam atingir o inconsciente do público. Como assim? Medos e desejos, prioritariamente. O Bernays não tinha, na época, internet, ele trabalhou com cinema, depois rádio, depois TV, e, no fim da vida, ele já estava quase morrendo, veio a internet pública, mas ele vai desenvolver pesquisas para localizar medos e desejos. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa engenharia de consentimento, a gente percebe nos acontecimentos recentes do tempo para cá. Eu já dei uma vez, conversando com todos vocês, o exemplo da Lava Jato. Engenharia de consentimento Lava Jato. Sim, a Lava Jato, uma operação, né, mega operação de lawfare, prendeu Lula, prendeu outros, né, criou uma loucura coletiva, estou usando aspas na loucura aqui, no brasileiro, como se fosse uma minissérie dele esperando quem que iria preso, né,
cativando o público com aquilo. Mas por quê? Ela criou engenharia de consentimento por quê? Porque muita gente que seria do campo que apoiaria Lula acabou cedendo e acabou dizendo o quê? Eu me lembro vários na época. Eu não posso defender, olha a coligação que o PT fez. Mas isso, mas aquilo. Ou seja, o que é engenharia de consentimento, gente? É quando propaganda maciça durante muito tempo, ela vai fazer com que uma população acabe consentindo, acabe aceitando o que ela normalmente não aceitaria. Exemplo atual, armamento geral. Como é que pode um religioso adotar a ideia, né, de armas para combater? E aí eu volto aos evangélicos neopentecostais de lá. Qual é o grande projeto que eles se sentem ameaçados? Isso me foi confirmado por conversando, e me foi relatado da conversa das pessoas que estavam lá frequentando, vendo como é que funcionavam esses acampamentos, né? Qual é o projeto de vida, em geral, dos que não estão com a vida financeira equilibrada? Eles vão conquistar, né? Eles pertencem à igreja, pertencem ao templo. Em algum momento, vai vir um sucesso financeiro, né? Vai vir a prosperidade, né? O grande inimigo, os grandes inimigos que a gente ouve muito é o esquerdista, o comunista, o esquerdopata, e vários entram nessa classificação. E para o choque de alguns, né? A Globo é comunista. Mas como é que pode? Esse pessoal está chamando de comunista. Eles não leram Marx, não leram Engels. Eles não tem nada a ver com Marx e Engels. Tem a ver com a propaganda a qual eles foram submetidos durante anos nesses dutos, os quais, de um tempo para cá, algumas pessoas estão tendo interesse de olhar, investigar, anotar, para entender. Mas não basta saber, gente, que eles vão fazer uma festa da Selma, um ataque daqui a um mês. Saber não basta. A gente tem que entender a dinâmica disso, aonde atinge. E aonde tem a ver medo e desejo? O medo que é implantado numa pessoa que pertence a essa religião e que ela almeja o quê? Prosperidade pela meritocracia. Ele merece, divinamente ele merece. Mas qual vai ser a barra? Aqueles que querem sem pescar, eles chamam assim. Aqueles que querem de mão beijada, eles querem repartir tudo. Quer dizer, eu tenho que ralar, eu tenho que ser o melhor, olha o olhar neoliberal ali. Eu corro atrás e chega esse povo aí do nada. Atenção, eu estou reproduzindo falas que vocês pegam garimpadas desses grupos. Fazem uma porção de filho para ficar recebendo dinheiro de graça, querem receber de graça, e eu, que sou, de um certo modo, escolhido, fico como? Então, todo esse projeto tem uma dinâmica de propaganda muito forte, construída, né? No meu entendimento, veja só, eu não tenho pretensão nenhuma de verdade absoluta e tal, mas no meu entendimento, isso não é lavagem cerebral. Isso é um programa de médio e longo prazo, de propaganda, de formação de mentes, de doutrinação, sim, através de propaganda. Separem as falas dos grupos que esse pessoal circula, que vocês vão ver que vários memes, várias fake news, pouco importa se é verdade ou não, contanto que mantenha a identidade do grupo, contanto que aquele acampamento esteja unido em dar suporte para aquela linha de frente ir lá atacar. Isso é que importa. Eu creio que é por isso que essa argumentação, essa tentativa de diálogo não funciona, porque não está em causa se é ou não mentira. Você derruba conversando com uma pessoa que é adepta desses grupos e logo depois ela pula para outro assunto, né? A gente acha que é tática do Olavo de Carvalho e tal. E não é, mas é porque tem uma estratégia aí também. Tá? Uma coisa meio caótica que é usada. Né? Por que, gente? O caos ele é o quê? Ele é o ambiente, ele é a paisagem perfeita para você abordar, né, e abalar algo. Né? Você implanta uma confusão, né? Você implementa aquilo. Então, para finalizar aqui, passar a bola, ou pelo menos nessa parte da fala, eu queria só destacar mais uma coisa. Voltando, né? Nós, desde da tentativa, que aí eu vou chamar de atentado, tá? Terrorista. Por quê? Porque tinha bomba perto do aeroporto, salvo engano, né? E aí atentado terrorista. Se aquilo ali explode, seriam, sabe-se lá quantas mortes, né? Isso conseguiu ser barrado a tempo. Tem um perigo aí que seduz, eu vou dizer nos seduz, né? Porque eu estou dentro desse campo também, muito embora atento, mas muita gente cai nessa. Cenas desses acontecimentos que podem provocar riso, né? Que podem provocar uma questão do humor,
justamente naquela fronteira que identifica com loucura, as pessoas, mas eles estão com o celular na cabeça, falando com ETs, aí o outro rapaz, né, agarrado na grade do caminhão, não sei quantos quilômetros, aí 1000 memes e tal. Eu entendo o riso e tal, mas a gente tem que ter um cuidado com o riso, com o humor e uma atenção muito especial, né? Até para não tomar um choque quando acontece uma coisa dessa. Lá em Brasília não morreu ninguém, né? Tem gente ferida, eu vinha saber ontem que até policiais estão feridos também. Mas, assim, eu vou atribuir isso ao acaso, diante daquele ataque não ter morrido ninguém, porque poderia ter morrido alguém, né? De tanta bomba, tanta vidro voando, tal, não sei o quê. O alerta me veio justamente, estava relendo, né? Porque eu estudo bastante essa questão de guerras híbridas, revoluções coloridas e tal. Eu estava dando uma relida num capítulo que o Gessé de Souza tem sobre justamente o sobrinho do Freud, o Eduardo Bernet, né? Que é um autor que eu também pesquiso muito, e que tem uma frase que o Gessé destaca que é perfeita para o cuidado, para o alerta que nós temos que ter diante dessa fabricação de caos que é constante. É a estratégia da Cambridge, foi a estratégia da Strategic Communication Laboratories, tá? Eles usavam isso. Isso tem tática, isso não é ao acaso. Tem psicólogos, tem cientistas da computação, tem muita gente. O Bannon não faz nada sozinho, acreditem. E qual é essa chamada? O filósofo Soren Kierkegaard, num livro dele, ele faz a imagem, a figura de uma situação de um palhaço num teatro. O Gessé destaca isso, eu acho muito legal. Ele vai dizer assim, eu vou fazer a citação literal, né? Está no texto, ou isto ou aquilo, do Kierkegaard, né? Imagine uma seguinte situação, num teatro, né? Começa um incêndio. Antes de um palhaço entrar no palco, por causa do incêndio, ele é lançado para avisar a plateia que o teatro estava pegando fogo. Mas ele é um palhaço. Então, quando ele vai avisar o público pensa que aquilo ali é uma piada e começa a bater palma para o palhaço. Claro, está no teatro, já aparece um palhaço, começa a bater palma. E o palhaço, desesperado, repete o alerta que estava pegando fogo e tal. E, enfim, as pessoas continuam a bater palma. O Kierkegaard, ele está fazendo ali um jogo de ironia sob o ponto de vista dele, dizendo que o fim do mundo, né, filosoficamente falando, seria mais ou menos assim. Ou seja, entre a universal explosão do riso, né, de avisos e acenos que são encarados como piada, né? O humor, né, ele vai servir para quebrar o medo, o humor vai servir para descontrair, mas o humor ele vai distrair também no momento em que a tensão e o medo pode ajudar a pessoa a se resguardar de uma situação. O humor entra ali quebrando. Por isso que eu acho que a gente tem que conseguir aprender a fazer um jogo de uma certa cautela com essas figuras, aspas, às vezes engraçadas, né? Eu estou sendo aqui até generoso, mas que não são engraçadas, bufonescas, sei lá, porque isso aí está dentro do pacote, penso eu, né, de fabricação de caos, que é o grande perigo que eu vislumbro, né, que o governo de Lula, a coligação, na verdade, né, porque não é um governo de Lula, né, tem o Alckmin, tem todos os que estão ligados a esse governo, podem sofrer com essas sabotagens, sabe? Eu queria encerrar aqui a fala dizendo, no meu ponto de vista, esses movimentos agora, que transpuseram enxames digitais e aqueles enxames da rede, típico da rede, da era da digital, que atacavam e saíam para os acampamentos, eles agora tenderão a fazer esse tipo de sabotagem de ruas. Como estão fazendo, né? Eu tive notícia que estão derrubando, fazendo sabotagens mesmo, à la Gene Sharp. Só que o Gene Sharp era um teórico da Revolução Colorida que pregava o uso da não violência. Ele tem um livro, né? Da Tirania e Democracia na cabeça dele. Esse pessoal usa violência, né? Tudo bem que na linha de frente tem essa turma que nós suspeitamos, e parece que há provas, né, dos que estão investigando, de que há profissionais ali. Mas não é uma massa homogênea nesse sentido, né? Tem na retaguarda pessoas que, pegando o que a Mônica disse, eu não sei se elas estão ressignificando suas vidas, dentro das suas produções de subjetividade, desse mundo totalmente empobrecido, de competição extrema, né, extrema, que é esse mundo com olhar neoliberal, em que você tem que vencer, né, em detrimento de todo o entorno que está em volta, que nada mais existe, é você
que tem que ser o primeiro, é você que tem que possuir, é você que tem que ter. Né? Isso é um problema gravíssimo, né? Que, inclusive, afeta as pessoas individualmente, né? Podendo lançá-las nesse tipo de, digamos assim, aventura perigosíssima. Estão indo em cana, estão reclamando que não tem Wi-Fi, o banheiro tá... Ou seja, não tem a menor ideia de que é preso. Tem gente ali que vai ficar em cana há muito tempo. Entendeu? E vai descobrir, né, o que o preto, o que o pobre, o que o brasileiro, que é a população carcerária, passa dentro de uma cadeia. Eu não vou dizer que vai ser igual, porque eu acho que vai ter muita coisa aí, mas eles estão começando a ter um choque de realidade.